Certamente você já teve a curiosidade de saber a origem do povo judeu e até mesmo o porquê de se chamarem assim. Venha conosco nessa jornada para descobrirmos. Tudo começa com um homem chamado Abrão, filho de Terá, que morava na cidade de Ur. Abrão recebe um chamado de Deus que diz: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abrão faz conforme Deus ordenou. Deus então muda o nome de Abrão para Abraão. O nome Abrão significa pai honrado. Já o nome Abraão significa pai de muitas nações. Abraão e sua esposa Sara geram Isaque. Isaque e sua esposa Rebeca geram os irmãos Esaú e Jacó. Jacó se casa com duas mulheres que são irmãs, chamadas Leia e Raquel. Jacó teve no total 12 filhos homens e uma filha. Com Leia foram esses filhos: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zabulon e Dina, uma mulher. Com Raquel foram somente 2 filhos, José e Benjamim. Além de suas esposas, Jacó teve também 2 concubinas, que eram como esposas secundárias. Seus nomes eram Bila e Zilpa. Bila e Zilpa deram filhos a Jacó. Com Bila foram 2 filhos, Dan e Naftali. Com Zilpa também foram 2 filhos, Gad e Azer, totalizando 12 filhos homens e uma mulher. Uma certa noite, Jacó ficou sozinho para trás enquanto sua família seguia caminho à frente. Eles eram nômades e estavam sempre se deslocando. Surgiu um homem que lutou com Jacó até amanhecer. No fim, o homem disse: Me solte, pois já está amanhecendo. Jacó respondeu: Não solto enquanto o Senhor não me abençoar. Aquele homem, na verdade, era Deus, e disse a Jacó: Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso seu nome será Israel. Deus então muda o nome de Jacó para Israel, que significa aquele que lutou contra Deus. Os 12 filhos homens de Jacó formaram suas famílias, que também eram chamadas de tribos. Como os filhos são de Jacó, ou Israel, essas tribos ficaram conhecidas como as 12 tribos de Israel. Os descendentes de Jacó, ou Israel, são conhecidos como israelitas. As gerações foram se passando, e os israelitas, por influência dos outros povos, pediram ao profeta Samuel, profeta daquela geração, que ungisse um rei para governá-los. Os israelitas queriam um modelo de governo parecido com outras civilizações de sua época. Samuel então unge Saul como o primeiro rei do povo israelita. Depois de Saul, Davi foi o rei. Davi foi o responsável por unificar o reino e expandi-lo territorialmente. Sob o comando de Davi, os israelitas derrotaram povos inimigos e se estabeleceram em uma área que ia desde o Egito até o rio Eufrates. Naquele momento, os israelitas já se entendiam como nação. Nação esta conhecida como Israel, o povo de Israel. Depois de Davi, seu filho Salomão foi rei. E segundo a Bíblia, Salomão foi o homem mais sábio do mundo. Ainda segundo a Bíblia, Salomão não foi fiel a Deus no final de sua vida, assim como seu pai Davi havia sido. Salomão passou a adorar deuses pagãos e construiu altares para eles. Deus então teria dito por meio do profeta que, como castigo pela infidelidade de Salomão, seu reino seria dividido após sua morte. E assim aconteceu. Lembra das 12 tribos? Mesmo Israel naquele período sendo uma nação, o povo ainda se dividia em tribos, ou seja, ainda se dividiam em 12 grupos descendentes dos filhos de Jacó, também conhecido como Israel. Após a morte de Salomão, o reino de Israel se dividiu em 2, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ficou com 10 tribos e o reino do sul ficou com apenas 2. As 2 tribos que ficaram com o reino do sul foram as tribos de Judá e de Benjamim.
Judá e Benjamim foram filhos de Jacó e seus descendentes ficaram com o Reino do Sul. Por comportar mais tribos, o Reino do Norte ficou ainda conhecido como Reino de Israel e o Reino do Sul como Reino de Judá. O porquê disso é que os descendentes de Judá eram numerosos, muito mais do que os descendentes de Benjamim. Isso significa dizer que a tribo de Judá era bem maior do que a tribo de Benjamim. E por esse motivo, o povo do Reino do Sul ficou conhecido como judeus, e o Reino do Sul ficou conhecido como Reino de Judá. Os judeus também foram aqueles que se mantiveram fiéis aos ensinamentos religiosos dos antigos, enquanto o Reino do Norte aderiu a outros conceitos religiosos e se afastou dos comportamentos antes ensinados. No tempo de Jesus, o Reino do Norte de Israel tinha como capital a Samaria e o Reino do Sul, Jerusalém. Por causa do distanciamento religioso dos samaritanos das práticas religiosas antigas, os judeus e os samaritanos não se davam bem. A história do povo judeu é realmente fascinante. Para mais conteúdos, se inscreva no nosso canal. Aproveite e veja os nossos outros vídeos. Se curtiu o vídeo, deixa o seu like e compartilha. Obrigado por assistir até aqui, um forte abraço.